faltando alguma coisa em algum lugar. Está faltando adulto na sala. Impeachment de ministro do Supremo, sem nenhuma razão. O objetivo é constranger. O objetivo é atemorizar. Essa entrevista já começa com um confronto direto. Mas o que realmente chama atenção é o tom da resposta, porque em vez de explicar, ele parte para cima. E aí fica a pergunta: isso é postura de juiz ou de alguém defendendo um lado? Pensando sobre esse embate entre o senhor e o ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, porque novamente ontem ele fez um contra-ataque depois daquele vídeo que divulgou em redes sociais satirizando o senhor, ministro Dias Toffoli, e ontem disse que, de certa forma, a Suprema Corte tem protegido o que ele chamou de intocáveis e que a justiça deveria ser cega. Houve um pedido, inclusive, do senhor para que ele fosse incluído no inquérito das fake news, que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor vê toda essa situação, esses ânimos inflamados de críticas constantes ao Supremo? Eu tenho a impressão de que, por conta do papel que o Supremo passou a exercer ao longo desses anos, especialmente no contexto do governo Bolsonaro, você acompanhou isto, a questão da pandemia, a ameaça que havia para o funcionamento das próprias instituições, ameaça, inclusive, de um colapso no SUS. O tribunal teve que fazer uma intervenção. Vários estados andaram muito mal das pernas, é o caso de Minas Gerais. Agora olha isso com calma. Ele chama a crítica de distorção. Mas quem decidiu isso? Porque quando o poder começa a definir o que pode ou não ser questionado, a gente já não está mais falando de debate, está falando de controle. A condenação do próprio presidente Bolsonaro, condenação de generais, tudo isto faz com que alguns políticos aproveitem em algum momento para tentar atacar o Supremo, especialmente no período eleitoral. Há várias alternativas. Uma delas é fazer ouvidos moucos, especialmente quando se trata de crítica de jornalistas e coisas do tipo. Quando se trata de pessoas com alguma responsabilidade institucional, é importante que haja um tipo de diálogo institucional. Foi o que houve em relação ao relator da CPI, Alessandro Vieira, em que ele decidiu fazer o enquadramento de ministros do Supremo como autores de crime, do crime organizado. Aqui a coisa fica séria. Um ministro do STF ironizando um governador. Não é só uma fala, é postura. Porque quando o juiz começa a debochar, ele não parece mais imparcial. Ele parece parte da disputa. E agora também é natural, o ex-governador Zema está aí dedicado a fazer campanha. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, né? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim. Mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. Ele fala de abuso de autoridade, de limites, de responsabilidade. Mas e quando essas regras precisam subir um nível? Quem controla quem está no topo? Porque se só um lado pode errar, então isso aqui já não é equilíbrio. O senhor citou a questão do senador Alessandro Vieira e é outro ponto bastante complexo porque, de fato, quando se tenta apontar ministros do Supremo em crime de responsabilidade ou para serem indiciados, o senhor mesmo, quando enviou a notícia crime à PGR, disse que houve ali abuso de autoridade. O que o senhor espera dessa investigação? Inicialmente, eu espero que a Procuradoria se debruce sobre o tema. Nós temos discutido muito isso, em relação, inclusive, à imunidade parlamentar. Saber o que está coberto pela imunidade e o que extravasa a imunidade. Nós temos tido parlamentares xingando policiais, agentes públicos, no exercício de suas funções. Então, e o tribunal tem dito, há imunidade e há excesso de imunidade. Portanto, aí nós chegamos ao desvio ou abuso de
autoridade. Aqui vem um ponto delicado. Ele diz que questionar o Supremo é desvio. Mas espera aí. Questionar virou desvio agora? Porque quando certos assuntos nem podem ser investigados, isso deixa de ser proteção e começa a aparecer blindagem. Agora, ministro, tudo isso vem na esteira. A gente tem visto, obviamente, os ânimos se inflamarem no Brasil já de alguns anos, não é algo recente. Mas essa coisa toda que envolveu o caso Master e alguns ministros do Supremo, claro, de certa forma, para muitos críticos, jogou o Supremo como instituição dentro de um escândalo e talvez um desgaste de imagem muito forte. O senhor acredita que, de fato, a imagem da corte está abalada, que esse caso realmente vai ser um problema para se recuperar, de certa forma, aquela imagem que dizem o Supremo teve um dia? Vamos avaliar com muita calma todo esse episódio e entender, a partir das investigações, o que de fato houve. Eu reputo até aqui que se há algum tipo de envolvimento que atinja o Supremo, é algo marginal. De fato, a crise do Master é reveladora, talvez, até de uma crise sistêmica. Nós temos bancos de primeira linha vendendo os CDBs do Banco Master. Portanto, você, eu e outros acreditávamos que eram créditos e investimentos sérios. Nós sabíamos que tinha havido polêmica, assim, na carta de concessão do Master. Mas houve também uma série de problemas, não só com o Master, mas também com outras empresas de investimento nesse sistema. Como ele se desenvolveu. Temos uma discussão sobre a CVM. Temos uma discussão sobre o Banco Central. Eu, passando os olhos e não sendo especialista, acho que há uma maldade tentar transferir o caso Master para a Praça dos Três Poderes. Eu acho que Master continua residindo na Faria Lima. São bancos, não só o Master, mas bancos outros que venderam os créditos do Master, que emprestaram credibilidade, que tem que explicar, ser chamado. Eu acho que todo o sistema, não só... aqui ou acolá, o ministro usou do avião, ou fez isso ou aquilo. Vamos investigar, vamos examinar. Mas é preciso investigar o sistema como um todo. E eu acho a crise benfazeja. O que certamente vamos ter que discutir o papel do Banco Central, a discussão sobre essas fintechs, esses fundos que se multiplicaram. Será que a CVM está cumprindo bem o seu papel e cumpriu bem o seu papel? Aparentemente, ela fez várias intervenções durante o curso desses 5 anos do Master. Mas terá sido o suficiente? Não terá havido algum tipo de desvio? Afinal, nós estamos falando da maior crise que já viveu o mercado financeiro nacional. Esse aqui talvez seja o trecho mais grave. Ele trata impeachment como intimidação. Mas impeachment não é parte da lei? Então, quando é contra alguns, pode, mas contra outros vira ataque? Isso não parece interpretação. Isso parece privilégio. Ministro, no meio dessa coisa toda do Master também, esse escândalo e todos os contornos que ele tem tomado, alguns políticos, principalmente da oposição, têm voltado a falar sobre impeachment de ministro do Supremo, defendido que os ministros eventualmente citados em conversas com o Daniel Vorcaro, como o ministro Alexandre de Moraes, até em razão do contrato do escritório da esposa dele, deveria ser afastado ou deveria se afastar. Mesma coisa, ministro Toffoli. Como o senhor vê essas críticas e essas tentativas constantes de se levar adiante o impeachment de ministros do Supremo? Em relação a esses pedidos de impeachment, isso se tornou uma rotina, não é? Já há algum tempo se fala nisso, porque o tribunal estava atrapalhando o governo Bolsonaro. Em que o tribunal atrapalhou o governo Bolsonaro? Impediu que ele fizesse
aquela política de Jim Jones, de matança geral. É interessante, né, Kleber, que a gente perde um pouco a memória. As pessoas se esqueceram, por exemplo, de Manaus, em que faltou respirador lá. Nós tivemos que importar respirador da Venezuela. Alguém se esqueceu do caos que foi a gestão do Ministério da Saúde sob o general Pazuello? E quem entrou nesta dança para evitar todos os problemas? O Supremo. O Supremo autorizou governadores a seguirem as regras da OMS. E por isso nós começamos a ser chamados para impeachment. Exato. Então é nesse contexto, de novo, um uso abusivo do impeachment. Nada a ver. Pelo contrário, nós estávamos cumprindo a nossa função. Agora, recentemente, nesse episódio do Alessandro Vieira, ele vem e propõe o meu indiciamento por ter dado um habeas corpus. Você já imaginou isso? Está faltando alguma coisa em algum lugar. Está faltando adulto na sala. Impeachment de ministro do Supremo, sem nenhuma razão. O objetivo é constranger. O objetivo é atemorizar. E aqui a contradição aparece de vez. Ele diz que o Supremo só age quando é provocado, mas ao mesmo tempo decide tudo que impacta o país. Então deixa eu entender. Tem todo esse poder, mas não pode ser questionado? Porque quando o poder cresce sem limite, o problema não é quem critica, é quem não aceita ser criticado. O papel nesse modelo constitucional que tem sofrido algumas distorções, que não fomos nós que causamos. Ainda ontem eu falava com um colega seu, da Folha de São Paulo, e dizia, poxa, vocês preconizam, é um editorial da Folha de São Paulo, contenção. Ao mesmo tempo, querem que o Supremo intervenha nessa questão do orçamento secreto. Vocês querem contenção ou vocês querem intervenção? E você, o que acha disso tudo? Faz sentido? Ou tem algo errado aí? Comenta aqui embaixo. E se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal.